dando continuidade aí, 21ª questão, Unesp 2014. 3 consumidores, A, B e C, compraram cada um deles uma bebida em embalagem longa-vida, adequada às suas respectivas dietas. As tabelas abaixo trazem informações nutricionais sobre cada uma dessas 3 bebidas. Então, vocês podem ver aí que na tabela 1 indica uma determinada bebida, na tabela 2 uma outra bebida e na tabela 3 uma outra bebida. O que a gente pode perceber aqui? Que o valor energético de cada um é variado. Então, perceba que na tabela 1, o valor energético dessa bebida ela é maior do que as outras 3. Veja também que a quantidade de carboidratos, aqui, a quantidade de carboidratos na tabela 1 ela é maior do que as outras 2. Veja também que a quantidade de proteínas aqui é 0, porém, a daqui é maior do que a das outras, não é? Também a gente pode ver que a quantidade de cálcio, né, aqui é bem grande se comparado com a outra. Acho que na outra nem tem. Você pode ver que a quantidade de cálcio aqui é em maior quantidade. Então, dando sequência aí à resolução, antes da gente ver os comentários de cada questão, vamos ler aqui e depois eu passo para os comentários. Sabendo-se que o consumidor A tinha intolerância à lactose, vou marcar isso aqui. O consumidor B era diabético e o consumidor C tinha altos níveis de colesterol. Então, e que as bebidas compradas foram suco de néctar de pêssego, néctar de pêssego, bebida pura de soja, e iogurte integral natural. Iogurte integral natural. Assinale a alternativa que associa corretamente a bebida comprada com a respectiva tabela e o consumidor que a adquiriu. Então, vamos lá. Eu fiz uma tabela para vocês, para a gente discutir essa questão. Bom, então, quando a gente fala em intolerância à lactose, é o nome que se dá à incapacidade parcial ou completa de digerir o açúcar existente no leite e seus derivados. Então, quando se fala em intolerância à lactose, seria o quê? Seria o indivíduo que não pode consumir o açúcar que vem do leite. Essa intolerância ela ocorre quando o organismo não produz ou produz em quantidade insuficiente uma enzima que digere essa lactose, chamada de lactase, que quebra e decompõe a lactose. Ou seja, essa lactose seria o açúcar que vem no leite. Como consequência, essa substância chega ao intestino grosso inalterada. Ali, ela se acumula e é fermentada por bactérias que fabricam ácido lático e gases, promovem maior retenção de água e o aparecimento de diarreia e cólicas. Então, quem tem intolerância à lactose não pode consumir alimentos de origem que venha do leite, né? Logicamente que tem lactose, porque tem alguns leites aí, inclusive, que já tem, né? Que já vem sem a lactose. Então, seguindo, como o iogurte integral natural é produzido do leite, então podemos dizer que ele é rico em lactose. Então, o iogurte natural não pode ser consumido pelo indivíduo A. Com isso, podemos dizer que a tabela 2 é a de valores nutricionais de iogurte, devido à quantidade de cálcio e proteínas, por exemplo. Então, como eu já tinha mostrado para vocês, veja que a quantidade de cálcio, né, sabemos que o leite é rico em cálcio, né? E o leite, como é de origem animal, veja que a quantidade de proteínas aqui também é alta. Então, a gente pode dizer que isso aqui seria o quê? O iogurte. Ele é integral, né? E é natural. Então, tabela 2 seria iogurte. Diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela elevação de glicose no sangue, chamado de hiperglicemia.
ela pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina que é produzido no pâncreas, pelas chamadas células beta. A função principal da insulina é promover a entrada de glicose para as células do organismo, de forma que ela possa ser aproveitada para as diversas atividades celulares. A falta de insulina ou um defeito na sua ação resulta, portanto, em um acúmulo de glicose no sangue, o que chamamos de hiperglicemia ou diabetes. Então, quem tem diabetes não pode ingerir alimentos que são ricos em carboidrato, como sucos tipo néctar, né, como a questão está dizendo. A tabela 1, ela está indicando que o alimento é rico em carboidratos, como a gente viu, né? Então, é a tabela dos valores nutricionais relacionados ao suco de pêssego. Então, ó, tá aqui. Esse daqui é esse aqui, esse daqui é daqui. Então, por tabela, a gente pode dizer que a tabela 3 está relacionada à bebida pura de soja. O colesterol alto faz com que a gordura seja depositada nas paredes dos vasos sanguíneos e, com o tempo, pode ocorrer diminuição do fluxo de sangue em regiões importantes do corpo, como o cérebro, coração e rins. Além disso, pequenas placas de gordura podem ficar presas, né, nos vasos e eventualmente se soltar e causar uma trombose ou mesmo um acidente vascular cerebral. O colesterol existe essencialmente nos alimentos de origem animal. Por exemplo, leite, ovos, queijo, iogurtes, carnes, né? Todos os alimentos de origem vegetal são isentos de colesterol. Alimento de origem vegetal não tem colesterol. E os óleos vegetais estão incluídos nesse grupo. Então, o que a gente pode dizer? Que o néctar de pêssego, que é a tabela 1, ele pode ser ingerido pelo consumidor A, né? Por esse aqui, por não apresentar lactose em sua composição. Tudo certo? Muito bem. Então, vamos lá para as perguntas? Então, ó, a bebida comprada com respectiva tabela e o consumidor que a adquiriu, né? Bom, se bem que o diabético ele pode tomar o que ele quiser, né? Contanto que pode fazer mal ou pode fazer bem. Eu não sei se a questão ela coloca algo desse tipo. Deixa eu ler novamente. Sabendo que o consumidor A tinha intolerância à lactose, intolerância, então vai dar problema. O consumidor B era diabético e o consumidor C tinha altos níveis de colesterol e que as bebidas compradas foram suco de néctar de pêssego, bebida pura de soja e iogurte integral natural. Assinale a alternativa que associa corretamente a bebida comprada com a respectiva tabela e o consumidor que adquiriu. Aqui a questão ela subentende que o indivíduo que está consumindo, né, quer ter uma vida saudável. Então vamos nós. Na letra A, suco de néctar de pêssego é a tabela 1, como a gente já sabe, pode ser consumido pelo indivíduo consumidor A? Verdadeiro. Esse quesito é o nosso, realmente. Vamos para os próximos. Letra B, iogurte integral natural é a tabela 2. Vamos lá ver? Não. É a tabela 2, perfeito. E o consumidor C pode consumi-lo? Consumidor C com alto nível de colesterol? Não. Como a gente falou, né, alimentos de origem animal são ricos em colesterol. Então, esse quesito ele é falso. Letra C, iogurte integral natural, tabela 1. Iogurte integral natural não, já eliminou aqui, né? Então, falso também. Bebida pura de soja é a tabela 2? Não, a gente viu lá que é a tabela 3, então também é falso. E o suco de néctar de pêssego, tabela 3? Não, a gente já sabe que é a tabela 1, então, consequentemente, a resposta correta seria a letra A.